Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas também. E no vídeo de hoje, como vocês podem ter visto aí já na capa, né, do vídeo, vamos falar hoje sobre ansiedade, algo que é muito comum hoje, né, se ouvir. E eu vou contar para vocês como foi, né, que aconteceu, de que forma aconteceu comigo. Então, gente, eu vou contar para vocês de que forma esse transtorno, né, essa ansiedade começou, de que forma comigo, tá? De que forma se deu, de que forma foi evoluindo. E eu vou contar para vocês como tá esse processo, tá? Eu sempre fui, assim, uma pessoa ansiosa, tá? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas assim, tentava, né? Tentava não, na verdade, assim, a gente se controla, né? A gente consegue se controlar. Mas vai chegando um certo tempo que, no meu caso, foi no início da pandemia. No início da pandemia, com os casos, né, de Covid, e a gente olhava jornais, né, via nas televisões, nos jornais, a gente abria aí grupos de WhatsApp e olhava grupo de notícia e muitas mortes. E algo novo, né, para o mundo todo. Já tinha acontecido já, quem já é mais velho, a minha mãe falou que alguns anos atrás tinha acontecido um surto aí também de um vírus, não lembro mais agora, e matou muita gente também, mas isso já há muitos anos. E se eu não me engano, ela disse que ainda era pequena quando isso aconteceu. E olha só, e agora tudo novo, né? Para essa nova geração, não só para a nova geração, mas para as pessoas também já mais velhas que revivendo tudo isso, né? E foi algo assim muito desastroso. E no início da pandemia, aí começou a vir os casos aqui pro Brasil. E até que chegou aqui no Acre, que é o estado onde eu moro. E começou a se espalhar nos municípios, né? Nas cidades. E, gente, como eu sou professora, as aulas foram suspensas. E todo mundo em casa, trabalhando em casa, mas de uma forma que você estava em casa, mas você se sentia presa, né? Parece que você estava ali presa. E eu ficava com muito medo, né? Porque os casos que a gente ouvia falar, a maioria, muitas vezes, chegava a óbito, né? E muitas pessoas que a gente conhecia começaram a ir embora. E cada vez mais a gente, no meu caso, eu fui ficando muito apavorada. Muito apavorada. E até assim, mais ou menos um mês depois que começou a vir aqui para a cidade onde eu moro, né? Aqui no estado do Acre. E passou mais ou menos um mês. Aí os sintomas, né, que eu comecei a sentir mesmo, uma certa vez eu tava lavando a louça
Era mais ou menos, acho que umas 11h30 para meio-dia. Eu tava lavando a louça e eu tava assistindo o jornal daqui da cidade, regional, né? E é uma coisa assim que você fica com medo, mas você quer saber do que tá acontecendo, né? E eu tive assim, tipo assim, um mal-estar. Eu senti um mal-estar e parece assim que você vai desmaiar, aquele mal-estar, né? E eu chamei a minha irmã, porque a minha irmã mora aqui ao lado, né, próximo da minha casa. E eu chamei minha irmã para ela medir a minha pressão, porque eu não estava me sentindo muito bem. Não chegou assim a escurecer minha vista, nada não, mas eu fiquei assim, com aquele mal-estar. Aí ela mediu minha pressão, tava um pouquinho, não tava assim, mas é porque eu acredito que eu tava agitada, né, nervosa. Tava um pouquinho alta. Mas aí eu tomei um chazinho que a minha mãe fez e foi passando. E eu pensava que era normal, né? Mas aí foi passando outros dias e eu sentindo novamente. E a maioria das vezes era mais pela parte da manhã que eu sentia. Muito, muito mesmo. Eu dormia muito mal. Eu dormia, me acordava, eu dormia um pouco e me acordava. Era assim, gente, era assim uma perturbação no sono. Não era um sono mais aquele sono de você dormir de verdade, né? Você dormia um pouquinho e se acordava. E isso ia me fazendo muito mal. E começou a evoluir mais um pouco, né? Começou a evoluir e muitas pessoas não se apegam com Deus. Nunca me desapeguei de Deus, nunca deixei de crer em Deus, mas eu acredito que não é só que as pessoas acham que ter uma depressão, ter pânicos, né, crise de pânico, ansiedade. Sempre as pessoas, alguns, né, não vou dizer todos, né, mas algumas pessoas sempre relacionam que você não acredita em Deus. E não é bem assim, né? Nunca deixei de a minha fé em Deus, mas é algo que parece que vai fugindo do seu controle. Fugindo do seu controle, né? E foi algo assim que foi tomando conta de mim e pela parte da manhã, quando eu levantava, as minhas mãos, principalmente a ponta dos dedos, amanhecia dormente, aquela sensação de dormência. Aí quando eu sentava, eu fazia assim um exercício nos dedos e ia passando. Assim, cerca de 5 minutinhos, menos de 10 minutos, já ia passando aquela dormência. E os meus pés gelados. E depois começou o coração a ficar muito acelerado. Muito acelerado. E aquela sensação de mal-estar. Aí é algo muito ruim, gente. É muito ruim essas crises que eu passei. Quem passou também sabe que não é fácil. Não é fácil, de jeito nenhum. E eu lembro que o meu esposo, ele tirou férias. Ele tirou as férias, né, do trabalho. Porque ele viu que eu tava precisando mesmo. E ele ficou ali comigo, né? Que quem trabalha, as férias é 30 dias, né? E ele ficou ali comigo, me ajudou muito, gente. Foi assim, de um companheiro mesmo.
ali que me ajudou muito nas horas difíceis, né? Eu agradeço a Deus também muito por ter colocado ele na minha vida e por ele ter passado essas crises, né, esses momentos comigo, porque não foi fácil. E ele ali toda manhã, ele se levantava e pela noite eu me acordava e com meu coração assim acelerado, com crises mesmo, que eu tava assim como se sentisse os meus braços cansados, como se fosse aquele aperto, parece assim que tá lhe apertando. Muito ruim, gente, muito ruim, muito difícil, muito difícil. E ele me ajudou demais. Quando eu deitava, ele lia trechos, né, da Bíblia para mim, alguns versos para mim, para ver se eu conseguia dormir. E a minha filha também, vendo tudo aquilo, né? E eu não queria assustar ela também, né? Mas ela sempre ali, mamãe, você vai ficar bem. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito, gente, muito, muito, muito mesmo. E eu passei mais ou menos com um mês mais ou menos, um mês e um pouquinho, tendo essas crises quase todos os dias. E eu já estava me sentindo muito ruim mesmo, muito ruim. E foi quando eu procurei, eu fui numa psicóloga, numa psicóloga, e eu fiz aquelas sessões, né, aquelas sessões que você faz lá. Me ajudou muito, porque ela conversou muito comigo, me ajudou demais. E nesse intervalo também eu procurei um outro profissional, que foi um psiquiatra aqui da cidade mesmo, e foi quando ele me prescreveu uma medicação. E é assim, gente, até no prazo de até uns 10 dias, eu ainda continuei a sentir os mesmos sintomas. Gente, era terrível. Às vezes quando ia chegando assim, mais ou menos à noite, umas 6 horas por aí, e ia me dando aquela tristeza, aquela sensação ruim mesmo, tá? Mas assim, eu não ficava, tinha momentos, momentos. Depois eu conseguia fazer, na medida do possível, né? Eu ia fazendo alguma coisa de casa, mas tinha aqueles momentos que parece que aquilo ali vinha e muito ruim, gente, muito ruim a sensação mesmo. E foi quando ele me passou essa medicação, né? E foi quando já tá mais ou menos com uns 2 anos e um pouquinho, né, que eu tô tomando essa medicação. E controla, né, a minha ansiedade. Controla a minha ansiedade, graças a Deus. E já era para ter tirado, né? E agora eu já fiz uma nova consulta com ele. E agora eu tô no processo da retirada, que eles chamam, né, de desmame, que é essa retirada do remédio. E assim, a gente fica com aquele receio, né? A gente quer tirar o remédio, mas a gente fica com receio da retirada, porque a gente fica com medo de sentir aquelas crises que sentia antes, né? E graças a Deus eu durmo, e tem vezes que eu durmo até demais.
durmo bem sem precisar de remédio. Gosto muito de tomar chá à noite, assim, antes de dormir, eu acho muito bom. E eu tô nesse processo, né, do desmame. Comecei, tá, com alguns dias. E ele falou que eu poderia sentir alguma coisa, mas bem menos, né? E eu senti essa vontade, né, essa necessidade de falar pra vocês, porque quem tá gravando, né, quem grava conteúdos como eu gravo e muitas pessoas gravam, ou não tem pessoas que gravam, mas assistem, né, os conteúdos, muitas vezes está precisando, está passando por algo, né? Não que eu tô pedindo para ninguém procurar psicólogo, psiquiatra, não tô falando isso, gente, mas muitas vezes você precisa de uma ajuda, né? De uma ajuda. E é só para passar para vocês, né? Como foi esse meu processo, que foi um processo muito difícil. E agora também, que eu não sei como é que vai ser, né, esse processo aí do desmame. Por enquanto, o que eu tô sentindo ainda, como a medicação diminuiu, eu sinto assim a minha cabeça assim, um pouco assim pesada, sensação de peso, mas parece que é momentos, aqueles momentos. E um pouquinho assim que parece que a cabeça quer doer, mas não quer doer. Mas falando aqui um pouquinho para vocês, né? Antes também eu fazia, quando eu tava muito em crises, eu fazia muito, e até hoje, muito exercício de respiração, que alivia muito também. Você inspirar, né? E soltar também. Isso ajudava muito quando eu tava em crises, tá? E é isso aí. O que ele me passou foi isso. E você também se desligar de certas coisas e acreditar também que vai dar certo, né? E leia um livro, leia a Bíblia, né? Que a Bíblia não deixa de ser um livro também. E você leia a Bíblia, leia um livro que você gosta, tá? E se você puder também fazer exercícios físicos também, é muito bom, muito, muito bom. Eu estou fazendo, tá? Se você não gosta de ir para uma academia, vai caminhar, isso ajuda muito, 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 muito mesmo, tá? Nesse processo. E não só para quem tem ansiedade, né? Ou para quem tá em crises de pânico aí, mas a gente sabe que para nossa saúde, né, o exercício físico é muito bom. Você caminhar, você fazer uma aula aí de dança, de zumba, você gosta de ir para academia. Então é muito bom, né, você fazer um esporte, um exercício físico. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha transmitido algo para vocês, né? Que é algo que não foi fácil, não foi fácil de forma alguma, que eu passei e estou passando, né? Porque agora estou nesse processo da retirada dos medicamentos, essa redução. E vamos lá, né? Ter fé em Deus que vai dar tudo certo. E só quem sabe mesmo, né? Que tem essas crises de pânico sabe como é complicado. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu ficarei muito feliz em estar respondendo vocês alguma dúvida. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês, tá bom? Beijos,
Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!